Olá a todos, tudo bem por aí? Então, boa noite, né? E hoje damos continuidade à nossa parte de propriedades mecânicas. Hoje vamos trabalhar aí com as propriedades mecânicas 2, onde a gente avança um pouco mais o nosso conteúdo. Nesse material aqui dos slides não vai ter nenhum, nenhum exemplo numérico. Não é não que eu não vai resolver, mas é que nessa parte eu não encontrei exemplos interessantes no material para colocar, e apenas exercícios. Então, lá no final, eu vou indicar alguns exercícios relacionados ao capítulo 8, que é a maior parte do que tem nesse material aqui. E aí, eu vou fazer um outro vídeo também resolvendo 3 exercícios, né, desses indicados, e a maneira de resolução deles se aplica aos demais exercícios. Lembrando que qualquer dúvida, tanto quanto a esse vídeo aqui, quanto ao próximo, não é, que os exercícios, vocês podem mandar a qualquer momento, pelo e-mail, pelo chat. O chat do AVA está um pouquinho estranho nos últimos dias, porque às vezes mesmo eu estando online na aula, o pessoal me manda mensagem e ele aparece alguns momentos depois. Então, manda mensagem, espera aí até uns 5 minutos para ver se tem resposta. Se eu não tiver resposta, manda por e-mail, que eu acho que é um pouco mais rápido, porque às vezes ele demora um pouco para atualizar lá, ok? Então vamos iniciar aqui a parte de propriedades mecânicas 2. Então, na primeira aula, o que a gente viu? A gente viu basicamente a questão da curva tensão-deformação e das propriedades mecânicas, e que elas dependem muito tanto da estrutura microscópica cristalina dos materiais, assim como do tipo de ligação química necessária. E a gente trabalhou principalmente para a parte dos materiais metálicos, a gente não foi aqui tanto para os materiais poliméricos, nem os materiais cerâmicos. Deixa eu pegar aqui a caneta, beleza. Então, o que a gente vai tratar basicamente vai ser, principalmente aqui na parte dos cerâmicos hoje, né, as principais características, poliméricos, um pouquinho da influência aqui da temperatura, né, nas propriedades mecânicas. A gente vai também trabalhar um pouquinho na questão das falhas, fratura e fadiga, não é o que estaria associado a isso nos materiais, sempre estendendo, a maior parte vai valer, ou se vocês perceberem, o câncer trata muito de metais, mas eu vou tentar sempre trazer também alguma coisa da parte de cerâmicas e polímeros, ok? E também alguma coisa da parte de dureza, que é digamos assim, uma extensão dos ensaios de tensão e deformação, ok? Muito bem, então, voltando aqui um pouco, lá atrás, espera aí, antes deixa eu tirar aqui a câmera para aqui, isso. Então, voltando lá atrás, lá nas primeiras aulas, nós temos 3. A iônica e a covalente, que seriam extremos daquela reta, que a gente calcula lá o caráter iônico das ligações, e a ligação metálica. Então, aqui a gente tem 3 exemplos de sólidos que é o cloreto de césio, né, o sulfeto de zinco e o fluoreto de cálcio. Então, a gente tem essas 3 estruturas. Aqui embaixo o aspecto deles, né? Então, a coloração e tudo mais. E aqui a estrutura cristalina que eles apresentam. Então, lembrando que a ligação iônica é uma ligação que basicamente você tem o quê? Um desequilíbrio de cargas, que você cria íons positivos e negativos. Então, aqui eu tenho os tipos de arranjos que os sólidos cristalinos fazem. Então, quando eu pego um cátion mais um ânion, no caso aqui o cátion no cloreto de césio seria, o ânion seria o cloro, e, perdão, o ânion seria o cloro e o cátion o césio. A parte positiva seria esse cara aqui e a parte negativa esse cara aqui, ok? Pois muito bem, o que acontece? Aqui nesse modelo de esferas a gente representa esse tipo de arranjo. Então essas esferas em vermelho são os ânions, a parte negativa, e os cátions são as esferinhas em azuis. E aqui você tem a maneira como elas se arranjam, não é, a ligação dos íons, para formar estruturas estáveis. Porque tem situações em que este cara aqui, por exemplo, ele pode interagir, dependendo do tamanho, muito mais com um outro ânion, assim como esse, e aí a repulsão acaba não prevalecendo a formação dos cristais, seriam cristais instáveis. Então, cristais estáveis são justamente aqueles que formam estruturas como essa.
E aí, esses caras aqui, então, geralmente no centro aqui você tem o cátion e os ânions em volta. E aí você contabiliza esse número de vizinhos, não é, diretos, ou o número de coordenação, e isso vai formar as estruturas cristalinas microscópicas. E isso vai ter reflexo direto nas propriedades mecânicas. Por quê? Porque a interação columbiana é bem forte, ela é bem intensa. E aí aquela história do material dúctil e do material frágil, a gente geralmente classifica os materiais cerâmicos como materiais frágeis, porque basicamente eles quase não apresentam deformação, como a gente vai ver aí mais na sequência, ok? Então vamos avançar um pouquinho mais. Tá aqui. Então, deixa eu tentar colocar a câmera aqui no cantinho, para que não atrapalhe. Então, olha só, aqui nós temos as propriedades cerâmicas. Então, o que acontece nesse tipo de ensaio? Então, aqui a gente tem, nessa figura, uma curva de pressão, a carga aplicada está aqui, e a deformação está aqui. Observem que os valores de deformação são muito pequenos, não é? E só tem um comportamento linear dessas curvas. Então, aqui a gente tem a curva ou o ensaio tensão deformação para um vidro, e aqui para o óxido de alumínio, né, ou alumina. Então, a primeira diferença é que o ensaio tensão deformação para materiais cerâmicos ele não é feito da mesma maneira que os materiais metálicos. Então, você tem sim corpos de prova padronizados, só que eles são padronizados em formas de barras ou cilindros, né, perfil quadrado, como está aqui, ou perfil circular, como está aqui. Só que o ensaio ele não é feito daquela máquina de ensaio universal. É a mesma lógica, só que a montagem é diferente. Por quê? Porque são materiais que, se você montar um corpo de prova como um daqueles metálicos, e simplesmente o fato de você colocar ele no suporte, você pode acabar fraturando o corpo. Não quer dizer que ele seja pouco resistente. Não, significa que não é a melhor forma de você testar as suas propriedades mecânicas. O que é feito usualmente é assim: você tem dois suportes fixos, não é? No caso, esse aqui e esse aqui. E aí, em cima deles, você coloca a sua peça cerâmica, como essa que está mostrada aqui. E aí, em alguma posição dela, nesse caso, o ensaio está sendo feito com uma força externa, ou com um ensaio de uma força aplicada sobre isso aqui, flexionando. Então, parte desse cara aqui vai flexionar, parte vai tracionar. E aí você coloca vários sensores elétricos para medir os sinais de conversão eletromecânico que acontecem nesse material. Existem vídeos, até vou colocar aí no tópico da aula, alguns vídeos de ensaios desses materiais cerâmicos aqui. E aí vocês vão ver, por exemplo, que você pode criar uma coluna em tamanho natural, que vai num prédio, não é? Ou com ensaio de compressão, na máquina de ensaio universal, você, por exemplo, ensaiar o concreto, que é um material bastante frágil, para verificar, não é, qual seria seu limite de esforço aplicado, não é? Outra coisa importante da curva tensão-deformação para esses materiais cerâmicos é que, olha só, esses pontos aqui em X é o ponto de fratura. Ou seja, o material, você vai aplicando um esforço, ele tende quase a queimar. Só que ele não tem aquela curvinha, aquela parte da transição da parte linear para a parte não linear. Ou seja, ele não tem o regime elastoplástico, ou melhor, a transição elastoplástica. Ou seja, o material, ele, quando ele começa a ter uma deformação, ele já rompe, não é? Então, para muitos materiais cerâmicos, o seu módulo de elasticidade, o seu módulo de Young é muito mais alto que a maioria dos metais, e aí, quando ele começa a deformar, ele rompe. Então, por exemplo, uma janela de vidro, não é? Por que se você tentar se apoiar no meio dela e tentar curvar ela, ela rompe rapidamente? Porque ela não consegue se deformar, ela não consegue alocar ou acomodar as tensões externas aplicadas, diferente se a janela fosse feita de um material polimérico, por exemplo. Ou ainda, imagina que você pega um copo, não é, que tinha água quente dentro, mas bastante quente mesmo, praticamente fervendo. E aí você esvazia esse copo e coloca esse copo quente em cima de um tampo de um granito frio, por exemplo.
geralmente o copo tende a trincar e a quebrar. Por quê? Porque o copo ele vai transferir calor de uma maneira um tanto quanto rápida para o granito, e aí tensões mecânicas devido ao processo de dilatação tendem a aparecer. E aí esse copo ele não consegue alocar essas tensões e acaba trincando. Então por isso que materiais vidros que são cerâmicas, só que são cerâmicas não cristalinas, tendem a quebrar rapidamente quando submetidos a essas variações abruptas de temperatura. Em propriedades térmicas, a gente vai voltar a tratar disso daí, ok? Bom, então, indo aqui um pouco para os materiais poliméricos, vamos falar um pouquinho agora dessas questões aí. Os poliméricos, a gente sabe, eles fazem ligações covalentes. Nas ligações covalentes, a maior intensidade ela se dá ao longo da ligação chamada sigma. Então, a ligação sigma você tem nos materiais poliméricos a presença principalmente de carbono e hidrogênio. Então, bem apagadinho aqui, mas é hidrogênio. Então, o que acontece? Quando tem esses átomos de carbono aqui, as ligações que acontecem nesta direção aqui ao longo da cadeia, elas são chamadas de ligações sigmas e são mais intensas que as ligações entre cadeias, ligações laterais ou transversais. E aí isso faz com que esses materiais covalentes ou polímeros eles tenham maior resistência ao longo da cadeia, como é o caso aí das fibras de carbono, que são um material usado para reforçar materiais à base de resina, compósitos e tal. As fibras são colocadas para que o seu maior comprimento, onde a maior resistência ocorre, se alinhe com o tamanho do material aonde você quer ter maior resistência mecânica. Então, por exemplo, imagine que isso aqui fosse uma fibra de carbono, que eu estou colocando ela para reforçar o material ao longo dessa direção aqui que eu estou fazendo essa linha vermelha. Então, eu tento alinhar essa maior direção da fibra com a maior direção que eu quero mais resistência. E aí, se eu aplicar um esforço mecânico aqui, entre as extremidades, tentando tracionar esse negócio, ela vai poder aguentar. Diferente do que se eu aplicasse isso aqui transversalmente, aonde a resistência não é tão grande. De modo geral, o comportamento de tensão e formação dos materiais poliméricos ele é mais parecido com os metais do que com os cerâmicos. E, basicamente, essas estruturas aqui, isso tem a ver também com as estruturas que os materiais poliméricos formam. Então, quais são as principais estruturas? Então, aqui eu tenho 4 delas, que seriam as básicas. Nós temos a linear, que é basicamente uma cadeia polimérica sem nada ligado a ela. A ramificada, onde a cadeia principal tem e aí isso já limita a movimentação. Então, imagine que você traciona um material polimérico. Tracionar um material polimérico é esticar essas cadeias aqui. Muitas vezes tentar orientar elas umas em relação às outras. Então, é muito mais fácil você orientar um material polimérico que tenha esse tipo de cadeia aqui, a linear, do que muitas vezes essa daqui que é ramificada, não é? Porque você tem essas cadeias laterais aqui que acabam reduzindo a movimentação. E aí o terceiro tipo é o tipo da reticulada, aonde eu faço uma multiplicação rica para que essa terminação aqui da cadeia secundária, aqui, ou da cadeia ramificada, interaja aqui no meio da cadeia principal, formando uma estrutura, um retículo muito mais resistente. Então, o processo de vulcanização da borracha, por exemplo, é transformar o látex, né, que você extrai da seringueira, que tem essa estrutura em B aqui, para essa estrutura em C. E aí você tem materiais elastômeros ou borrachas. E o quarto tipo são as redes poliméricas, que apesar de parecer uma estrutura tridimensional, ele não tem ordem, ou seja, você não tem, numa escala de tamanho muito pequena, unidades repetidas como você tem nos grãos das estruturas metálicas e os grãos nos cerâmicos. Isso aqui apresenta ordem, apresenta em escalas muito, muito grandes. Então, por isso que você diz que os metais e os cerâmicos são materiais cristalinos ou policristalinos, e os polímeros, em geral, são materiais amorfos, ou seja, não têm estruturas cristalinas menores. Em alguns casos você tem, só que o material não é tão maleável, não é tão flexível, ele começa a se tornar mais rígido, tendendo a ter um comportamento mais de uma cerâmica, por exemplo. Ok? Então, vamos avançar aqui.
sim, então, deixa eu colocar aqui. Então, olha só, aqui a gente tem a questão da distribuição das curvas de tensão-deformação para os materiais poliméricos. Então, o ensaio de tensão-deformação de modo de um modo mais didático está aqui, olha só, a parte linear, tensão-deformação como no metal, certo? Toda essa parte aqui. Em algum ponto aqui, eu tenho a transição elastoclástica no material polimérico, como vocês podem ver, e aí você tem a continuação da curva. Só que observem que o corpo de prova, ele tem uma forma semelhante lá do corpo de prova metálico, só que você vai estirando e observe aqui, em pescoçamento, a parte estrangulada vai aumentando, e aí você observa que essa parte aqui ela tende a crescer. E isso, nos ensaios dos polímeros, acontece. Ou seja, em muitas situações, o corpo de prova, ele não rompe. Você estica até o limite do cursor da máquina e para o ensaio, porque a máquina não tem mais para onde ir. Então, esse é um comportamento de alguns materiais poliméricos. Ok? Tanto é que em algumas situações, dependendo do material polimérico que você faz esse ensaio, você vê a formação de pequenos pontos esbranquiçados, que seriam regiões cristalinas que são formadas pela atração mecânica, quando você começa a alinhar as cadeias poliméricas. E aqui, nesse gráfico, eu tenho as 3 classes que os polímeros podem se adequar na curva tensão-deformação. Então, alguns materiais poliméricos, como os representados em A aqui, eles estão associados àqueles polímeros mais frágeis. Né? Então, aqui, ó, em A você tem polímeros frágeis, então geralmente são as resinas poliméricas, materiais com aditivos para aumentar bastante a resistência mecânica, eles têm um comportamento mais frágil, de maior fragilidade, como as cerâmicas. Em B você já tem os plásticos, como o PET, por exemplo, que você tem a parte linear, a transição, e aqui no caso o rompimento. Observe que tanto em A quanto em B, você tem que ter esforços mecânicos grandes para ter deformações pequenas. E a partir de um certo ponto, você começa a ter maior deformação. Já em C, você não precisa ter esforços mecânicos tão grandes assim. A carga aqui aplicada ela é pequena e observe a deformação como ela é bem mais pronunciada. Em C são os elásticos, as borrachas, os elastômeros em gerais. Então, todos os materiais poliméricos, quando se trata de propriedades mecânicas, eles podem se enquadrar em uma dessas 3 categorias aqui. E também você pode mudar essas categorias através, por exemplo, de mudança de temperatura, como a gente já vai ver, e de composição química. Então, por exemplo, o PVC, que é um material polimérico, você tem 2 situações em que ele pode ser tanto a situação aqui B ou a situação A. A situação A, por exemplo, tem aquele PVC que você tem um aditivo, um composto químico que você coloca na fabricação do material para que ele fique rígido. E aí você tem as tubulações para água e esgoto, por exemplo. E tem outro material que você coloca lá, que é o plasticizante, para deixar o PVC mais flexível. E aí é o PVC que você usa para revestimento de fiação elétrica, aqueles fios que você compra para instalações elétricas. Okay? Então, uma das vantagens dos materiais poliméricos é essa, né? Você ter essa versatilidade de propriedades mecânicas com alterações químicas ou, em alguns casos, físicas, como processos de temperatura, por exemplo. Nessa tabela aqui, só para vocês terem uma ideia, tem alguns exemplos de materiais poliméricos. Então, tem o polietileno, polipropileno. Aqui o módulo de elasticidade para tração deles, não é? Então, no polietileno, dependendo aí da composição, 28 gigapascal. Limite de resistência à tração de 8.3 a 31.4. Limite de escoamento para que ele não retorne mais ao comprimento original de 9 a 14.5 megapascal. Quanto ele muda o seu comprimento. Então, olha só, ele pode ir de 100 até 650%. Seria como naquela figurinha que tem ali atrás, não é? Do corpo de prova estirando sem romper. Já o fenolformaldeído e o policarbonato, o fenolformaldeído são as resinas fenólicas. Então, antigamente usava isso aqui para revestimento de cabo de panela, como
excelente soluto térmico. Então essas resinas aqui, geralmente, elas têm, olha só, pouca estiramento. No caso do fenolformaldeído, ó, de 1 a 2%, e o policarbonato já é um pouco mais flexível, de 110 a 150%, mas pequeno comparado até os 600 ou 650%, como acontece nesses outros dois casos aqui. A relação da temperatura, ou seja, como é que a temperatura se envolve nas curvas de tensão e deformação. Então aqui a gente tem duas situações. Três tipos de materiais metálicos aqui, e os materiais, aqui um cerâmico, né? O cerâmico não, um polimérico. Olha só, o tungstênio, o aço e o alumínio. Aqui eu tenho, nesse ponto, vou marcar aqui 0 graus, não é? Mais ou menos aqui também 0 graus. E mais ou menos aqui o 0 graus. Então, eu tenho aqui parte negativa e parte positiva. Então, à medida que a temperatura aumenta, olha só o que acontece com o modo de elasticidade do alumínio. À medida que a temperatura aumenta, o modo de elasticidade diminui. Então, é mais fácil deformar o alumínio em temperaturas mais altas. Então, se eu quiser, por exemplo, trabalhar com alguma estrutura de alumínio, quiser prensar ela, por exemplo, se eu aquecer um pouco mais, eu não vou precisar de muita força para mudar ou modificar suas formas. O aço já é um pouco mais difícil e o tungstênio também. Então, dos metais em geral, a temperatura ela tende a mudar o modo de elasticidade. Então, em temperaturas mais baixas, o modo de elasticidade tende a aumentar, apesar de não ser tão pronunciado, mas, por exemplo, aqui, no caso do alumínio, não é? E em temperaturas mais baixas, mais altas, tende a ficar mais maleável. Então, em alguns processos, por exemplo, industriais, você deforma os metais aquecendo eles em temperaturas que deixam ele naquela cor de emissão de calor, por exemplo, 500, 600 graus, no caso do aço ou do tungstênio, por exemplo. Okay? E aqui do lado eu tenho uma transição. Vocês têm aqui um comportamento bem mais frágil, quando esse material aqui, o polimetilmetacrilato, ou PMMA, também conhecido como acrílico, está em 4 graus Celsius. Observe que o comportamento dele é bem mais frágil, não é? A curva dele aqui é praticamente uma reta, e ela vai tendendo para aquela curva B da estrutura dos materiais poliméricos, quando você vem aumentando a temperatura. Então, a 20 graus já não é tanto assim, 30 graus também não, mas a 40, 50 e a 60 já fica bem mais maleável. Então, a maioria da produção de produtos à base de materiais poliméricos requer um aumento da temperatura. E a vantagem é que não são temperaturas tão altas assim, e que se por algum erro no processo você danificar o produto, você pode recuperar esse material através de um processo de reciclagem. Você pega aquele material, devolve ele para o início da linha, e aí você pode reciclar. Okay? Então a temperatura, ela afeta. Então temperaturas mais baixas tendem a dar um caráter mais rígido para os metais e para as cerâmicas, tendem a torná-los mais frágeis. Não é? O comportamento dúctil tende a se tornar um comportamento mais frágil. E no caso dos materiais poliméricos, isso se pronuncia bastante. Então, por exemplo, se você pegar qualquer pote plástico, colocar no freezer da sua geladeira lá durante um tempo, e aí depois você dá uma pancada nele, a chance de você quebrar ele, criar uma fratura, alguma coisa assim, é muito maior do que se você fizer isso quando ele estiver mais aquecido. Tanto é que a indústria de polímeros desenvolve materiais plásticos para que não percam tanto assim suas propriedades em baixíssimas temperaturas, por exemplo. Bom, então, falar um pouquinho de dureza, que é uma das formas de você fazer ensaios mecânicos também em materiais e avaliar assim, as suas propriedades mecânicas. A diferença da dureza para o ensaio tensão e deformação é que a dureza ela pode ser feita com a peça já no formato final e você não perde a peça. É muito mais barata de ser feita. E uma das primeiras realizações das medidas de propriedades mecânicas é através da dureza. Então, a primeira escala de dureza conhecida é chamada escala Mohs, que é uma escala puramente comparativa, uma escala que não tinha assim, uma medição muito apurada. Então, o que você fazia? Você comparava materiais muitas vezes naturais
não é? Você tinha, acho que, 10 minérios naturais, sendo que o que ocupa a base, o início da escala é o talco, que é como se fosse um pedaço de giz, e o topo seria o diamante, que seria o elemento mais resistente. E aí você pega o diamante, por exemplo, e tenta riscar os materiais, fazer um risco mesmo, que é a dureza, o ensaio de dureza faz. Ou um risco ou um pequeno furo, uma penetração. E aí, dependendo do risco que você faz, o material que é feito, a ponta que você vai riscar, ele tem maior dureza em tudo aquilo que ele conseguir imprimir um risco. Não é? Então, no caso, o diamante, na escala Mohs, ele tem o topo da escala, o valor 10 da escala, digamos assim, porque ele consegue riscar os outros materiais que estão abaixo. Então, por exemplo, a safira, o diamante risca a safira, risca o quartzo, que são elementos que são minerais e que estão nessa escala Mohs. E aqui do lado a gente tem uma máquina que faz o ensaio de dureza. Então, basicamente, aqui na pontinha, aqui na base você coloca a sua peça, não é, que você quer ensaiar a dureza, e aqui na ponta você coloca um penetrador, que ele pode ser uma esfera padronizada, em termos de material de composição, que geralmente são carbetos ou carbetos de aço, carbetos de tungstênio, com diâmetros bem determinados, conforme as normas, ou penetradores de forma piramidal. E aí, nesse caso aqui, você vai descer esse cursor aqui e vai exercer uma força de maneira bem lenta e gradual, estática praticamente, sobre a peça. E aí você vai fazer uma impressão na peça. Então aqui do lado tem o mesmo material com duas regiões distintas. Observem que aqui esses pontinhos são os grãos metálicos, né? Aqui e aqui. E essa sombra, de forma geométrica, aqui é um penetrador. Aqui estava testando a dureza desse material. Então observe que a forma geométrica da impressão nesse cara aqui em cima é menor do que esse, indicando de maneira bem qualitativa que esse material aqui em cima ele tem maior dureza do que esse que está aqui embaixo, porque conseguiu fazer uma impressão maior do que aqui em cima. Então, quando você trabalha com ensaios de dureza, que geralmente são complementares aos ensaios de tensão de formação, você avalia muitas vezes as questões superficiais do seu material, por exemplo. E aí as escalas hoje mais usadas para medir dureza são as escalas Rockwell, Brinell, Loop e Vickers. Loop e Vickers são escalas muito pequenas comparadas com Rockwell e Brinell, para você ter uma, digamos, amplitude de valores para medir a questão da dureza dos materiais. Assim. Geralmente, esse tipo de coisa você está interessado na propriedade de dureza ou propriedade mecânica da superfície do metal ou do material, justamente para você avaliar abrasão, atrito, o quanto essa superfície vai aguentar. Então aqui eu tenho alguns exemplos desses penetradores, olha só, as esferas com seus diâmetros, não é? Você compara muitas vezes o tamanho do diâmetro com o diâmetro do buraquinho que você faz com uma esfera, ou as formas dos penetradores piramidais. E claro, no caso da Rockwell, aqui tem o equivalente em massa que você aplica sobre a peça, não é? Aqui a superficial Rockwell, uma escala menor, e aqui as relações aonde você pode daí ter as medidas. Essas aqui são medidas relacionadas ou relativas, não são medidas absolutas, mas elas resultam bastante a questão aí das propriedades mecânicas, principalmente superficiais dos materiais, ok? Então, próximo ponto são as falhas, ou seja, propriedades mecânicas está associada também a você aplicar um esforço, não é? Para tentar simular o que acontece na utilização diária dos materiais. E muitas vezes é para evitar que falhas ou rompimentos dos materiais, como o que aconteceu aqui nesse navio, ocorram. Então, isso por questões econômicas, por questões de segurança, colocando as vidas das pessoas em risco, não é? Só para citar algumas circunstâncias. O que aconteceu com esse navio, efetivamente falando?
Provavelmente ele já tinha problemas estruturais, e aí, quando ele foi carregado, eles provavelmente não fizeram uma distribuição de peso uniforme, e isso acumulou tensões mecânicas neste ponto que está marcado aqui. E essas tensões mecânicas, elas não foram, digamos assim, amortecidas por toda a estrutura, criando uma falha e uma ruptura muito rápida. Então, toda vez que se fala de falha de metais, de cerâmicos, sempre se evita que eles tenham essa característica de acontecer muito rápido. Então, pensa numa estrutura, um sistema de suspensão de um veículo, por exemplo. Se o veículo estiver trafegando em alguma velocidade mais elevada, ele passa por um buraco e essa estrutura não consegue acomodar as tensões que aquele impacto devido ao buraco causaram, você vai ter um rompimento da estrutura e você pode perder, por exemplo, a dirigibilidade do carro. Então, um dos grandes desafios aí na parte da engenharia é justamente fazer o quê? Que as estruturas metálicas, materiais cerâmicos em geral, eles não tenham esse tipo de problema. Okay? Então, só lembrando lá do comportamento frágil e dúctil, porque essa questão de trabalhar, eles vão estar muito associados a essa questão aí desse comportamento frágil e dúctil. Frágil, geralmente materiais cerâmicos, eles nem têm essa parte aqui, mas aqui é só uma curva didática. Então, eles têm uma área sobre a curva tensão e formação muito pequena, geralmente já seria nesse ponto aqui, não é? Só a parte linear, e o comportamento dúctil que está em vermelho aqui. Você tem uma área grande, o material deforma bastante, ok? E aí você tem as duas modalidades de fratura dos materiais que podem acontecer, a fratura dúctil e a fratura frágil. A mais perigosa, com certeza, é a fratura frágil, porque ela acontece muito rapidamente, sem qualquer tipo de aviso. Então, o material ele não vai apresentar uma deformação assim tão apreciável, como é o comportamento dúctil, e o material rompe rapidamente. Para vocês terem ideia como isso acontece. Essas figuras aqui seriam a parte do ensaio de tensão e deformação, não é? E aqui é aquela região do empescoçamento. No interior, ou na microestrutura dos materiais poliméricos, cerâmicos e metálicos, você tem uma série de pequenas imperfeições, que são defeitos, que são oriundos da fabricação do material. Quando você começa a tracionar a sua peça, essas pequenas orifícios, defeitos, eles começam a se locomover e se aglomerar. E aí eles formam uma microtrinca, uma microfissura internamente. Essas partes internas, os cantos, geralmente, elas são concentradores de tensão, que funcionam como uma espécie de multiplicador da tensão externa aqui aplicada. Quando isso acontece, o material, você tem um sigma, digamos, aqui, e nesses cantinhos o sigma é multiplicado por um fator. E aí você vai fazer com que a trinca forme-se e corra rapidamente, e aí você tem um rompimento do seu material. Quando o comportamento do material é dúctil, o que acontece? Todo esse processo marcado aqui acontece, só que ele é muito mais lento. E aí você percebe pela deformação excessiva da peça, por exemplo, o metal em uma estrutura, e aí você consegue substituí-lo antes que ele tenha um rompimento. Já no material frágil, essa deformação aqui é tão pequena que você não percebe ela, por isso tem que fazer avaliação de estruturas, análise de estruturas, para que esse tipo de situação seja evitada. Okay? Então, de maneira geral, é isso que acontece quando você tem uma fratura. Não é? Você tem a concentração dos pequenos defeitos, forma uma microtrinca, essa microtrinca concentra as tensões, e aí tem a propagação da trinca no material. Então aqui eu tenho algumas imagens da tensão e deformação. Então olha só, aqui eu tenho dois corpos de prova. Aqui à direita o material com rompimento frágil, né, com característica frágil, e o dúctil. Observe que o dúctil tem essa conformação de um lado do rompimento e essa outra conformação. Isso aqui é chamado de cone taça, ou seja, esse lado aqui forma um cone e esse uma taça. Okay? E aqui no material frágil, se você olhar mais de perto, tiver a possibilidade de fazer isso, você tem uma superfície que lembra muito uma superfície de uma lixa com granulometria maior, ou seja, é como se fossem vários grãozinhos aqui bem irregular nessa superfície, e a tendência é que esses caras tenham um comportamento não tão deformado assim.
Então, no caso da trinca dúctil, né, ela é dita mais estável porque você consegue muitas vezes perceber que o material vai romper de maneira dúctil. Já no material frágil, o que acontece? Não é o que acontece no dúctil, ou seja, ele rompe muito rapidamente. Então aqui, por exemplo, eu tenho duas metades de uma chapa metálica, por exemplo. Observem que você tem aqui a superfície, ela é bem irregular mesmo. E aí, como você tem esse ponto, que é o ponto aonde começaram as trincas, e observem que elas correm, como se fossem nervuras de uma folha, que geralmente é o tipo de situação aqui. Então, geralmente esse é o tipo de ruptura por nervuras, como são classificados. Então, matematicamente, eu posso relacionar essas tensões com as dimensões do material. Então, geralmente eu tenho duas situações. Quando eu tenho os defeitos superficiais e os defeitos internos. Aí eu posso relacionar através dessa equação aqui, onde eu tenho sigma m é igual a 2 vezes o sigma zero, que multiplica A sobre ρe, tudo isso ao quadrado. Então, quem é quem aqui? Sigma m é a tensão máxima que esse cara aqui, digamos assim, esse defeito interno aqui suporta antes de formar a trinca e ela se propagar. Ela é 2 vezes a tensão aplicada externamente e vai depender do A, que seria o comprimento aqui da trinca. Se ela for superficial, é o tamanho A. Se ela for interna, você vai usar metade desse valor. Não é? Porque, geralmente isso aqui você usa a chamada aproximação elíptica, não é? Você aproxima isso aqui como se fosse a forma de uma elipse, e aí você só pega metade desse valor aqui, se a trinca é dita interna. Se é dita externa, você vai usar apenas o tamanho de A, ok? Só vai usar metade do valor, no caso. Esse ρe nada mais é do que o raio de curvatura que aparece aqui, dessa parte interna aqui, certo? Então, se eu der um zoom nessa partezinha aqui, isso aqui, essa parte curva aqui, ela tem um raio. Esse raio, esse ρe que aparece aqui. Então, se eu souber esses valores, geralmente isso aqui por ensaios de ultrassom, por exemplo, usando ensaios através de materiais radioativos, eu consigo determinar as dimensões disso daqui. Sabendo o que está sendo aplicado, eu posso determinar qual vai ser a tensão máxima de segurança, por exemplo. Aí entra aqueles fatores de segurança que você usa no material ou nas partes de engenharia. Então, se isso aqui for um material para uma estrutura, você vai ter provavelmente um valor aqui muito mais alto do que toda a situação vai requerer do material em algum dia. Okay? Então, essa é uma forma de você avaliar matematicamente o valor da tensão que você aplica sobre o material. Outro tipo de ensaio que existe, e também se denota bem aqui a questão do comportamento frágil dúctil, é o chamado ensaio por impacto, de existirem o chamado ensaio universal com as máquinas. Você usava basicamente uma estrutura como essa que está mostrada aqui, que é um pêndulo, não é? Onde você tem um material bastante resistente aqui dentro, geralmente um carbeto de tungstênio. Você tem um corpo de prova, também padronizado, conforme medidas de ensaio, e você sempre faz um vinco em forma de V aonde você vai querer que a trinca ocorra, certo? E aí o tipo de ensaio, ele vai depender de como é feita, dada a pancada no corpo. Você tem duas possibilidades, o chamado Sharp, não é? Que é essa situação aqui, você apoia o corpo de prova aqui e aqui, aí o martelo bate na posição contrária. Ou o isode. O isode é você apoia no suporte metade da peça e a outra metade ganha a pancada. Ok? Quando eu elevo esse pêndulo até uma certa altura, eu tenho energia potencial gravitacional, energia mecânica. E quando ele desce e dá a pancada na peça, ele vai subir uma outra altura, que aqui é chamado de H'. Então, H e H', você faz a relação entre elas, você consegue dizer o quanto de energia foi transferido para o material. Se você transferiu bastante energia, é sinal que o material deformou bastante, logo ele tem um comportamento dúctil. Se ele
gasta pouca energia para quebrar, ele é frágil. E aí esse tipo de ensaio hoje é mais usado quando você quer ter a questão da variação da temperatura. Então, olha só, aqui eu tenho as duas metades, não é, das barras, que foram ensaiadas em temperaturas diferentes. Então, todas elas foram fraturadas em temperaturas distintas. Então, olha só, menos 59 graus e 79 graus Celsius. Observem que o aspecto visual também é diferente, mais opaco, que é característica de uma fratura dúctil, e aqui é muito mais brilhante e granular, o que é característica de uma fratura frágil. Isso aqui é o vinco, não é? O V, aquele V que é usinado ali na peça para você fazer um ensaio. E aí, através desses ensaios, você pode levantar o comportamento dos materiais. Então, por exemplo, estruturas metálicas ou cerâmicas, quando estão submetidas a esforços mecânicos com variações apreciáveis de temperatura, elas podem ser mostrado em azul aqui, que é o chamado transição dúctil frágil, que em temperaturas baixas ele apresenta um comportamento frágil, gastando aqui pouca energia de impacto, e à medida que aumenta a temperatura, ele vai para um comportamento dúctil, gastando mais energia. Então, alguns metais, por exemplo, que têm estrutura cúbica de corpo centrado, como está relacionado aqui, apresentam uma faixa de temperaturas, vamos marcar aqui a temperaturas, onde você vai ter a transição. Já outros metais com estrutura cúbica de face centrada ou hexagonal compacta, eles tendem muito mais ao comportamento dúcteis, não é? Porque eles gastam bastante energia de impacto sem essa transição. E já aços, por exemplo, de alta resistência, têm um comportamento muito mais frágil, ou seja, gastando pouca energia aqui. E tem algumas situações eu não quero, por exemplo, essa transição dúctil frágil, não é? No meu suporte metálico ou cerâmico, por exemplo. E aí o que eu vou fazer? Eu vou avaliar se aquele material vai apresentar ou não esse tipo de comportamento quando submetido. Então, lugares, por exemplo, como a Sibéria, que você tem variação muito abrupta de temperatura, você tem que trabalhar, escolher muito bem os materiais que vão ser usados para ficar o ambiente, porque lá você pode ter no inverno temperaturas com 40 graus negativo ou mais de 40 positivo durante um verão. Aqui no caso, a composição dos aços também leva a esse tipo de temperatura, e aqui é a mesma peça, só trabalhando com concentrações de carbono, ou seja, o aço é basicamente o que? Ferro e carbono. Quanto maior a concentração de carbono, mais resistente é o seu aço. Então, olha só, aqui as concentrações de carbono em relação ao peso do material estão aumentando, né? No caso aqui é 0,1%, 0,11%, 0,22% e assim vai, até 0,67%. Observe que a tendência do material é apresentar um comportamento, quanto mais carbono, com mais fragilidade. Né? Então, quanto maior a concentração de carbono no aço, geralmente o material tende a ser um material mais frágil. E a fadiga, o último. O vídeo já é um tanto quanto longo, mas esse aqui é só mais alguns conceitos. Então, a fadiga, o que acontece? Mais de 90% das falhas dos materiais, eles ocorrem pela chamada fadiga, quando aplicou esforços mecânicos de maneira repetitiva ou periódica, a fim digamos, requerer o material em serviço. E muitas vezes isso acumula tensões oscilantes no material, e isso faz com que o material ele rompa depois de um número de repetições desses ciclos de carga aplicada. E esse tipo de ensaio ele é um dos mais difíceis de você fazer, porque você precisa de um mecanismo que aplique esforços, não são esforços tão grandes quanto de tensão e deformação, né, no ensaio universal, mas você precisa movimentar a peça. Então você precisa, no caso aqui, ter a torção, como está indicada aqui por essa seta, não é? E ainda, além da torção, você tem que clivar esse cara no movimento que sobe e desce, ou seja, curvar ele subindo e descendo. Okay? Isso para testar a peça ao longo do comportamento de fadiga. Então, para materiais cerâmicos e para materiais poliméricos isso ocorre,
Mas para materiais metálicos isso aqui é muito mais estudado, né, dado as suas aplicações. E os tipos de tensões que podem ser aplicados são de duas maneiras: as tensões simétricas, ou seja, eu aplico um valor de tensão máxima, ou seja, aumento a tensão até um certo ponto, depois eu diminuo até o zero, e depois eu vou aplicar no sentido contrário, ok? Eu torcesse um eixo, por exemplo, no sentido, depois eu faço o sentido contrário. E tem as tensões assimétricas, ou seja, observem que o zero está aqui, o valor da tensão que vai ser aplicado em um sentido é maior do que no outro. E aí eu posso ter algumas relações. Então, por exemplo, a tensão média nessas questões cíclicas é a tensão máxima mais a tensão mínima dividido por 2. A razão entre eles nada mais é do que dividir uma tensão pela outra, a mínima pela máxima, e a tensão ou amplitude da tensão aplicada é a tensão máxima menos a tensão mínima sobre 2. Geralmente a tensão mínima é um valor negativo, por questão de orientação, para que eu associe para um sentido, por exemplo, horário positivo e anti-horário negativo, ok? Então, se vocês já viram aqueles testes que as concessionárias fazem, que é ficar abrindo e fechando porta de carro, capô, essas coisas, é basicamente um teste de fadiga ou tensões cíclicas para você ensaiar e ver quantas repetições você tem que fazer, nesse caso, para que o material rompa, para que ele frature de maneira frágil. E você pode levantar as curvas. Então aqui eu tenho geralmente duas situações, as ligas ferrosas e as ligas não ferrosas. No caso das ligas ferrosas, os ácidos em gerais, eu tenho o chamado limite de fadiga. Ou seja, aqui eu tenho, nesse eixo vertical, o sigma que eu aplico no material, e aqui embaixo o número de ciclos. Então isso aqui é uma escala logarítmica. Então aqui são 1000 ciclos, aqui 10.000, aqui 100.000, aqui 1.000.000, e assim sucessivamente. Então, se eu aplicar, por exemplo, esse valor aqui, sigma, eu vou ter associado a ele, vou puxar aqui uma reta, esse valor aqui. Se eu projetar isso aqui para baixo, imaginando que eu consegui, ó, digamos que é mais ou menos aqui. Então, seria entre 10.000 e 100.000 repetições que eu posso fazer com essa força aplicada sem que o material rompa. Agora, se eu aplicar para cada material, para cada liga ferrosa, tem um valor limite. Então, se eu aplicar um sigma que esteja abaixo do valor limite, significa que virtualmente uma em ponto nenhum. Ou seja, eu posso repetir os ciclos infinitamente que o material não vai romper. É claro que esse tipo de ensaio não é realizado porque você não tem um tempo infinito, não é? Mas geralmente você vai aí coisas como bilhão de repetições e observa realmente esse tipo de limite à fadiga em algumas ligas nas ligas ferrosas. Já nas ligas não ferrosas não acontece isso. Sempre vai ter um sigma que eu vou aplicar, que eu vou encontrar um valor de repetições de tensões cíclicas que o material vai romper. No caso aqui, geralmente, quando as ligas ferrosas trabalham nesse sentido de ter situações onde você vai ter que ter muitas repetições, o que faria com que o material durasse aí décadas em utilização, que seria o caso. Então, essa questão aqui das tensões cíclicas e da fadiga dos materiais, como eu já disse, eles são os maiores responsáveis pelos rompimentos, não é? Então, no caso do navio lá, por exemplo, não é que o navio era novo, ele trabalhou ou ficou sendo carregado, não é? Durante anos e anos, e o acúmulo de tensões em fadiga acabou fazendo o rompimento lá dele quando estava sendo carregado. Okay? Bom, então esses aí eram os principais pontos, não é? Desses conceitos aqui de propriedades mecânicas 2. Okay? Então, é isso aí.